Algumas pteridófitas já apresentavam cones nas suas estruturas corporais, tá? No meio das suas folhas surgiam pequenos conezinhos. Só que os cones que nós mais conhecemos, nós conhecemos bem, aliás, são aqueles que nós chamamos de pinhas. A pinha é a estrutura reprodutora típica das gimnospermas. Porém, como eu disse, as primeiras gimnospermas tinham aspectos que lembravam palmeiras, lembravam as samambaiaçus. Só que no meio daquela folhagem começou a surgir cones enormes, produzindo uma coisa que nós conheceremos como grãos de pólen. O grão de pólen não tinha surgido até agora, não existe grão de pólen nem em briófitas nem em pteridófitas. O grão de pólen surge nas gimnospermas. E aí surgiam grandes estróbilos ou pinhas ou cones em cima dessas plantas que lembravam palmeiras. Nelas nós temos sexos separados. Nós teremos uma planta, uma árvore com um grande cone em cima, parecido com esse, só que bem maior, e nós teremos outra em que no seu miolo, no seu meio entre as folhagens, surge uma estrutura que meio esférica. Olhando, ela parece um monte de mãozinhas entrelaçadas, que seriam essas estruturas aqui. Uma em cima da outra entrelaçando, formando uma estrutura arredondada. Só que nessa estrutura formada por várias mãozinhas, essa seria uma delas, surgem essas projeções. Essas projeções começam a se desenvolver e acabarão formando essas bolotas. O que nós temos aqui é a semente, o surgimento da semente. Portanto, aqui o que nós temos seria, por assim dizer, a flor fêmea das gimnospermas. Eu não posso usar o termo flor para gimnospermas, vou utilizar apenas para uma questão de compreensão. Eu teria numa árvore a flor macho, na outra a flor fêmea. Tá? Essa estrutura nós chamamos de pinha, cone, estróbilo. No passado chamávamos de flor, há muito tempo não se chama mais. Mas a função será a mesma, promover a reprodução da planta. Aqui nós teríamos, entre aspas, a flor fêmea, várias lado a lado. Quando fecundadas, formam-se essas estruturas, que nós chamaremos de sementes. Essa estrutura não possui um fruto, é uma semente nua. Por isso o nome dessas plantas, gimnospermas, sementes nuas. Quando a semente apresentar um envoltório, essa semente terá um fruto em volta dela. Aí nós falaremos que essas plantas terão frutos. Essas não possuem, a semente é nua, gimnospermas. Então quando nós pensamos numa gimnosperma, nós pensamos num pinheiro. Só que as cicas têm formato que lembram palmeiras e elas já apresentam sementes nuas. Um outro grupo de plantas que possui sementes nuas são as ginkgo-bilobas encontradas na Ásia, praticamente na região da China. E a folha das cicas lembra a folha de palmeira. Já as folhas das ginkgo-bilobas não lembram nada folhas de pinheiros. Elas têm um formato, curioso, um formato em leque. Quando eu tive a oportunidade de ver uma ginkgo-biloba na minha frente, eu fiquei emocionado, porque eu tinha acabado de escrever uma apostila de botânica para um cursinho, e eu terminei falando das gimnospermas, da evolução que levou até as gimnospermas. Aí eu tinha saído de viagem e eu estava fora do país, andando num parque, né, do lado de fora do parque, quando de repente eu vi essas folhas caídas no chão. Quando eu vi essas folhas caídas no chão, eu falei, opa, isso daqui é uma ginkgo-biloba, eu nunca tinha visto nenhuma. Eu falei, deixa eu pegar uma. Quando eu olhei, eu estava debaixo delas, eram várias ginkgo-bilobas plantadas. Elas não são nativas, né, dos Estados Unidos, eu estava em Nova York. Elas não são nativas, elas foram plantadas lá, como os nossos pinheiros que nós temos plantados, espalhados por aí. É o pinheiro típico de árvore de Natal, ele não é nativo do Brasil, ele foi trazido. Né? O pinheiro típico do Brasil é a araucária, que aliás não lembra nada um pinheiro no seu formato. Nas suas folhas ainda assim, mas no seu formato não lembra um pinheiro. Então quando eu vi essa daqui eu fiquei emocionado, eu falei, caramba! E aí quando eu olhei, elas estavam com as suas sementes, que lembram frutos, né? Estavam lá, ó, parecem frutinhos, mas na realidade são sementes. Então quando eu vi que elas estavam com sementes, eu falei, eu vou subir no muro e pegá-las. Mas imagina você em Nova York, nos Estados Unidos, um país que tem traumas e traumas e traumas, né? Porque ele provoca traumas, traumas e traumas, né?
se eu começasse a subir nos muros ao lado de um parque, no meio de uma rua, talvez eu fosse preso por isso. Né? A minha sorte é que aquelas árvores haviam sido podadas e haviam esses cachos, né, com sementes de ginkgo biloba caídos no chão. Então aqui eu tenho a folha da ginkgo e eu tenho as sementinhas da ginkgo biloba. Isto é uma gimnosperma e não uma angiosperma. Só que o seu formato arbóreo lembra o de uma angiosperma comum. Portanto, nós estamos aqui num grupo que conquistou a semente. A semente foi um sucesso fantástico. Mas qual é a grande vantagem de desenvolver uma semente? A vantagem é essa. Esta daqui, nas cicas, é a estrutura reprodutora masculina. Esta daqui é a estrutura reprodutora feminina. Uma está numa árvore e a outra está na outra árvore. Como é que elas vão conseguir reproduzir se a estrutura masculina está numa árvore e a feminina na outra? Resposta: as gimnospermas desenvolveram o grão de pólen e com o grão de pólen a polinização. E o que é o grão de pólen? Muitos acham que é o gameta. Não é, e não entrarei em detalhes agora, mas dentro do grão de pólen está o gameta masculino. E o grão de pólen é um pó. Ele é levado pelo vento. E o grão de pólen produzido nessas escamas, que são folhas modificadas, é levado pelo vento e cai nessa estrutura feminina. Se ele atingir o elemento feminino, a fecundação ocorrerá e aqui se formará a semente. Como esta semente se forma sem a presença da água do meio para fecundação ocorrer, nós dizemos que a gimnosperma conquistou o meio terrestre. As pteridófitas tiveram grande sucesso, mas a estrutura reprodutora dela, a reprodução, depende da água do meio para ocorrer. Nas gimnospermas, não. As gimnospermas têm uma característica muito interessante. Enquanto a pteridófita tem a sua folha com duas funções, uma, verde, fazer fotossíntese, segunda, nessas pintinhas produzir os esporos reprodutivos, os esporos que vão fazer a reprodução assexuada, então eu tenho a mesma folha fazendo reprodução e fotossíntese. Nas gimnospermas eu vou ter dois grupos de folhas. Uma fotossintetizante, a folha verde do pinheiro, a folha verde da ginkgo, a folha verde das cicas, que lembra uma palmeira. Eu teria a folha verde fazendo fotossíntese. A folha reprodutiva agora é outra. Então separam-se as funções. Eu tenho uma folha especializada em nutrição da planta e uma folha especializada em reprodução. Esse conjunto de folhas, porque cada escaminha dessa é uma folha, esse conjunto de folhas com função reprodutiva vai promover a reprodução dessa planta. Essa estrutura que lembra em função uma flor, ainda não é uma flor. Por que eu não posso chamar isso de flor se ela vai promover a reprodução sexuada assim como as flores promovem? Porque as flores verdadeiras, formam frutos e gimnosperma não forma fruto. Então isso tem a função de uma flor, promover reprodução sexuada, mas ela não fará frutos. Então eu posso chamar de flor, eu vou chamar de pinha, de cone, de estróbilo, estrutura reprodutora. Está certo? Então o pólen será levado de uma árvore até a outra. Às vezes, alguns pinheiros são hermafroditas, mas nunca a pinha masculina é também pinha feminina. As pinhas sempre terão um único sexo. Então, o grão de pólen dos pinheiros, ele é produzido em pinhas masculinas que são parecidas com as femininas. Só que as escamas femininas são grandes, as escamas masculinas são bem pequenininhas. Então essa seria a pinha masculina e essa daqui é a feminina. O que acontece? O grão de pólen liberado é levado pelo vento e alcança essas folhinhas. Ao alcançar essas folhinhas, ele vai promover a fecundação. E ao promover a fecundação, essas folhinhas vão se desenvolver. O que eu vou fazer agora aqui não existe dessa forma na natureza, mas é apenas uma demonstração. Porque esse tipo de pinha, em cada uma dessas escaminhas, dessas folhas, produzirá duas pequenas sementinhas leves que vão cair e elas vão cair girando como se fosse uma hélice e elas serão levadas pelo vento e distribuídas pelo vento. A semente que eu vou tirar daqui é uma falsa semente, né? Eu tenho aqui uma fake news, por assim dizer, tá bom? Então, mas é só uma demonstração. Imagine que o pólen tenha fecundado essas escamas e agora elas estão grávidas. Essa escama grávida vai originar aquilo que nós chamamos de semente.
O pinhão é uma semente que veio de uma pinha cuja folha ficou grávida. É que a pinha que gera o pinhão é a da araucária, não é esta pinha, uma pinha maior, grande, parece um coco, onde essas escamas formarão as sementes, cada escama uma semente. Então o que seriam essas escamas? Elas seriam estruturas reprodutoras, várias lado a lado, cada uma formando, se tiver sido fecundada, uma semente. No caso dessas pinhas, o que nós teremos serão duas sementinhas pequenas que cairão e serão levadas pelo vento. O vento vai levá-las embora. No caso da araucária, a pinha é enorme e tem uma semente gorda, bastante gorda, com muita reserva nutritiva. Por ter bastante reserva nutritiva, atrai muito macacos que vão comer esta semente. Atrai uma ave chamada gralha azul, que é um tipo de corvo, que nós encontramos, por exemplo, no Paraná, que vai se alimentar dessas sementes. E o que é uma semente, afinal de contas? É uma folha grávida. É uma folha que foi fecundada e engravidou. Agora, esta semente que vocês conhecem como pinhão, que é a semente do pinheiro do Paraná ou araucária, o pinhão, ele tem uma equivalência com o ovo dos répteis. O que eu tenho no ovo de um réptil? Casca, comida e embrião. O que eu tenho numa semente? Casca, que você está vendo por fora. E lá dentro, o que eu terei? Se você pegar essa semente e parti-la em duas, você verá a polpa nutritiva que vai alimentar o embrião. E se eu tiver feito um corte bem legal, um corte bem feito, eu perceberei lá dentro, como se estivesse mergulhado nessa polpa, mergulhado é um termo inadequado porque ela é sólida, eu verei o embrião. Então eu tenho um embrião envolto por uma reserva nutritiva, envolto por uma casca. Casca, comida, embrião. O que eu tenho no ovo do réptil? Casca, comida, embrião. Os répteis conseguem fecundar a sua fêmea dentro do corpo dela sem precisar da água do meio para a fecundação ocorrer. Aqui as gimnospermas conseguem fazer com que o pólen fecunde, né, o elemento feminino dentro da folha feminina, que está separada, não há mais um gameta flagelado, o pólen fará a viagem sendo levado pelo vento, isso é a polinização. Ao chegar aqui, o pólen fará a fecundação sem precisar de um gameta flagelado. Eu não dependerei mais da água do meio para a fecundação ocorrer, por isso que as gimnospermas conquistam o meio terrestre. Os detalhes da reprodução veremos depois, apenas o pólen fará a sua viagem. Essa viagem do pólen nós chamamos de polinização. A polinização não é a fecundação, é a viagem do pólen. Após o pólen cair, é que a fecundação ocorrerá. Então, polinização precede a fecundação. Como essa fecundação não dependeu da água do meio, nós temos aqui o primeiro grupo de plantas a conquistar o meio terrestre. Nos répteis, nós temos o primeiro grupo de vertebrados a conquistar o meio terrestre. E os aracnídeos e insetos fizeram o mesmo processo, passaram pelo mesmo avanço evolutivo, tiveram que impermeabilizar o corpo, desafiar a gravidade, ter uma fecundação interna, produzir um ovo com casca, onde o embrião não desseca. Então olha que bonito, os organismos que conquistaram o meio terrestre, sejam animais invertebrados, sejam animais vertebrados, sejam os vegetais, eles passaram pelo mesmo processo de seleção natural. Como viver num ambiente onde a água é limitante? Resposta: impedindo a perda de água, garantindo uma reprodução sem a necessidade de água e garantindo um transporte de seiva dentro do corpo, de sangue dentro do corpo, com eficiência, de nutrientes com eficiência, desafiando a gravidade com algum tipo de estrutura esquelética. O problema é o mesmo, a solução foi a mesma, só que ela foi alcançada de maneiras diferentes. Cada organismo com a sua genética. É o que nós chamamos de uma convergência adaptativa, onde o mesmo meio exige o mesmo tipo de solução. Só que como essa evolução vem de genes diferentes, de eventos distintos, esse evento é uma convergência. Seres distantes convergiram para o mesmo resultado. Uma convergência adaptativa. O ovo, portanto, é uma estrutura análoga à semente, mas não o ovo do anfíbio, o ovo do réptil, o ovo do inseto, do aracnídeo, que conseguem resistir ao dessecamento. Portanto, esse grupo de vegetais é o primeiro grupo 100% terrestre. Os vegetais agora conquistam o meio terrestre.
E as gimnospermas espalham pelo planeta, superando as pteridófitas que originaram as primeiras florestas. Então o planeta agora está revestido de verde. Os animais agora vão ter alimento em abundância. Os herbívoros terão alimento em abundância. E no meio desses herbívoros que vão se alimentando, agora a oferta de alimento é grande, vão surgindo animais vertebrados de corpo cada vez maior, porque há abundância de alimento. Algum evento interessante levou à formação de gigantes. Alguns genes tornaram a possibilidade do surgimento de gigantes, que hoje em dia são raros. Quem são os nossos gigantes do dia a dia, dos dias atuais? Elefantes, girafas, nos oceanos as baleias. Então os gigantes no meio terrestre, no caso hoje em dia girafas e elefantes, por exemplo, camelos são enormes, os gigantes de hoje são pequenos perto dos gigantes do passado. Algum evento houve fazendo com que o tamanho do corpo desses animais crescesse, uma mutação genética. Mas isso foi favorecido porque vivíamos numa época, nós não, né? Eles viviam numa época em que havia abundância de alimento. Até que, num determinado momento, essa abundância cessou e os gigantes foram eliminados do planeta. E os gigantes, obviamente, estou me referindo aos dinossauros. Nem todos eram gigantes, alguns eram pequenos. Mas algum evento genético trouxe genes que permitiram o crescimento deles, mas eles só puderam crescer porque havia abundância de alimentos. No momento em que essa abundância de alimentos desapareceu, a oferta de alimento desapareceu, eles foram eliminados. E ficaram aqueles que precisam de menos alimento para sobreviver, o corpo reduzido, né, sem tanta necessidade. Os gigantes foram eliminados porque não havia alimento para eles suficiente. Mas isso é outra história. As gimnospermas dominaram o planeta. E com as suas sementes, elas agora começam a espalhar em várias direções. E o que eu tenho na semente? O embrião com a reserva nutritiva protegido do dessecamento por uma casca. Quando essa semente cai no solo na época seca do ano, ela fica dormente, aguardando as chuvas. Quando vem as chuvas, a umidade hidrata a semente. Essa polpa que envolve o embrião é hidratada, as células despertam, e é preciso entender que a semente é pluricelular. O que nós temos aqui é um embrião envolto por uma polpa que é armazenada por células. Então nós temos uma polpa armazenada por células, né, que estão reservando esse amido. Estas células despertam, começam a digerir o amido é convertido em maltose e depois em glicose, e a glicose por difusão atinge o embrião. O embrião agora nutrido começa a crescer, e conforme ele vai crescendo, ele vai saindo de dentro da semente, emite suas raízes que se fixam no solo, aí o corpo expande, aos poucos as folhas começam a se abrir na presença da luz, produzem clorofila, começam a fazer fotossíntese, a reserva se esgota e o embrião se torna agora uma plantinha. Portanto, a semente ela garante uma proteção para aquele embrião, para que ele cresça no período úmido do ano. O que acontecia antes? As plantas elas se espalhavam por meio de esporos. Esse esporo germinava no período úmido do ano. Então plantas como briófitas e pteridófitas que não têm semente espalham pelo planeta através dos seus esporos. As plantas que possuem semente e portanto chamadas espermáfita, espermáfita quer dizer fita, planta, esperma, semente, as plantas que têm semente espalham-se pelo planeta através das sementes. A semente, portanto, é uma estrutura com forma de resistência onde o embrião está abrigado. Mais detalhes sobre as sementes nós falaremos quando entrarmos na reprodução vegetal. Por enquanto não precisa desse detalhe, basta saber que gimnospermas desenvolvem semente e a semente garantiu que elas espalhassem pelo planeta. E por que espalha pelo planeta? Porque algumas são leves e o vento leva. Algumas são nutritivas e vão servir de alimento para os animais. Só que nem todo animal come aquela semente naquele momento que pegou. Às vezes essas sementes são levadas até as suas tocas e lá elas, se não forem comidas, germinam e formam novas plantas. Ou então esse animal pega as sementes, vai levando e vai perdendo no meio do caminho. E eu adoro essas sementes, olha aqui, época junina, adoro festas juninas. Infelizmente esse ano não teremos por conta da nossa crise do coronavírus, né? Desse nosso isolamento social. Mas o pinhão está aqui e eu vou comê-lo. Tem gente que não gosta de pinhão porque fala, pinhão parece uma barata, eu não como. Parecer barata é uma coisa, ser barata é outra. O pinhão, ele é extremamente rico em amido. Ele tem um valor nutritivo equivalente ao de uma batata, por exemplo, de uma mandioca. Só que ele é uma semente. E aí uma curiosidade, quando você come um pinhão, você está se alimentando, aqui dá para ver, né,
do embriãozinho que está dentro da semente. Então todo comedor de semente é um predador, porque ele está comendo um embrião. Tá certo? Quando você come a batata, você está comendo um caule. Você também vai ser um predador, porque você está matando a batata para comê-la. Você comendo a semente, você está matando o embrião para comê-lo. Agora, um animal que coma as folhas de uma planta sem comer a planta toda, vamos supor aqui nós temos um abacateiro. Né? Um animal que coma uma folha do abacateiro não é considerado um predador. Uma lagarta que se alimente dessas folhas, mas deixe a árvore viva, será considerado um parasita dessa árvore, mas não um predador. Agora, quando você come uma semente, você come um embrião. Quando você come a semente de uma araucária, na realidade você está comendo uma araucária, você está comendo um pinheiro, só que não o pinheiro adulto, né? Você está comendo o pinheiro na sua forma embrionária. Se você comer um ovo e esse ovo tiver sido fecundado e lá dentro tiver um embriãozinho, você será o predador de um embrião. Você está predando, por exemplo, uma galinha, mas não a galinha adulta, a galinha ainda é embrionária. É que o ovo que vocês comem foi produzido em granjas e ele não foi fecundado, então o que você tem lá é óvulo e não embrião. Mas se aquele ovo que você comeu tiver sido produzido no terreiro onde a galinha tinha contato com o galo, aí sim pode ser que haja um pintinho lá dentro. Portanto, se aquele ovo for comido imediatamente, o pintinho, na realidade, vai ser um embriãozinho. Se você for comer esse ovo uma semana depois, talvez encontre já um pintinho nascendo lá dentro, né, se desenvolvendo lá dentro. Portanto, a semente ela tem um equivalente no ovo. Agora, olha que curioso. Esta pinha está aberta. Esta pinha está fechada. Qual a diferença da pinha aberta para fechada? É a mesma, essa daqui eu mergulhei na água alguns minutos atrás. Ela ficou mergulhada na água, as escamas, as folhas dela se hidrataram e ela fechou. Isso significa que quando a pinha está toda fechada, ela não está ainda receptiva, ela não está pronta para receber o grão de pólen. Quando ela se abre, aí sim ela se torna mais receptiva para receber o grão de pólen. Então, quando ela se abre, quando está exposta ao ar seco, ela vai ressecando, vai abrindo. Ela recebe, aí o pólen é fecundado, ela continua abrindo, liberando aos poucos as sementes que foram produzidas. Então, nós temos aqui uma pinha hidratada, fechada, aqui uma pinha ressecada, aberta. Você pode fazer essa experiência. E aí também você vai presenciar aquele fenômeno chamado osmose, onde a água começa a penetrar nos tecidos, né, que são mais ressecados ou hipertônicos em relação ao meio. Então você pode fazer essa experiência. E depois retire, deixe no meio seco e você vai ver essa pinha aos poucos se abrindo. Em questão de meia hora, 1 hora, ela ficou assim. Está certo? Agora, as gimnospermas espalharam pelo planeta. Tiveram um grande sucesso. Superaram as pteridófitas. As primeiras florestas de pteridófitas começam a ter agora o acréscimo das gimnospermas. Alguns grupos de pteridófitas vão sendo eliminados, as gimnospermas vão tendo sucesso, vão espalhando pelo planeta. Elas têm uma vantagem em relação à pteridófita. A pteridófita, com essas suas folhas grandes e grande superfície de perda de água, eles estão limitadas a um ambiente um pouco mais úmido. Já as gimnospermas, com suas folhas formadas por pequenas escaminhas, ou então por acículas, né, esta folha de gimnosperma, ela tem um formato de alfinete, de agulha, né, é uma folha aciculada. Folhas aciculadas, elas são praticamente cilíndricas. E os cilindros são formas interessantes. Neles você tem uma pequena superfície mantendo no seu interior um grande volume. Um grande volume para uma pequena superfície. O que significa isso? Aquelas folhas no seu interior, apesar de fininhas, elas conseguem armazenar água com uma pequena superfície de perda. Então a forma cilíndrica é uma forma eficiente de se ter um grande volume com uma pequena superfície. Esse é um dos motivos dos produtos enlatados que você consome terem o formato cilíndrico. Você tem pouco material fazendo aquela lata com um grande volume no seu interior. Se essas
latas fossem quadradas, aí você teria um problema, você teria mais superfície para menos volume. A vantagem das latas quadradas é que cabem mais nas prateleiras dos supermercados. No caso das cilíndricas, cabem menos porque fica muito espaço, né? Fica muito espaço entre os cilindros que não é ocupado. Mas você gasta menos material para fazer aquela lata. Tá? Então as folhas pequenas das gimnospermas ou cilíndricas, em alguns casos, garantem que essas plantas tenham uma pequena superfície de perda de água e por isso possam viver em ambientes secos. E quando eu falo ambiente seco, eu estou me referindo tanto a ambientes onde falta água, como a ambientes onde a água fica boa parte do ano congelada, em estado sólido, e a planta não tem acesso a ela. Uma coisa curiosa, eu estive no Rio Grande do Norte há uns 3, 4 anos atrás e eu percebi pinheiros crescendo no meio das dunas. O solo da duna é seco, mas os pinheiros conseguem sobreviver com pouca água porque eles perdem pouca umidade pelas suas folhas. Portanto, eles estão começando a ocupar o ambiente que era ocupado por outras plantas. Plantas como, por exemplo, o caju, que tem características onde as folhas são bem revestidas de cera e, portanto, não perdem tanta água. Os cajueiros conseguem se desenvolver nesse ambiente arenoso, por isso há tanto caju em dunas. Agora as gimnospermas, os pinheiros, estão ocupando esse espaço que era dos cajus. Eu não vou dizer que haja um grande impacto ecológico, mas está descaracterizando a paisagem do Rio Grande do Norte e de parte do Nordeste, essa característica de dunas existentes próximas das praias, né? Então os pinheiros eles conseguem fazer isso, por isso eles foram ocupando regiões frias do planeta, onde o acesso à água é menor. Eles foram dominando o planeta, indo desde regiões mais quentes até regiões mais frias e secas, onde as pteridófitas não tiveram tanto sucesso. E então eles dominaram o planeta durante um bom tempo. Até que surgiu, como derivação das gimnospermas, um grupo novo de plantas com uma característica. Esta pinha seca, dura, sem graça, né, que é polinizada pelo vento, essa pinha passou a ser substituída por uma estrutura reprodutora mais interessante, produtora de folhas, em vez de secas, folhas mais delicadas. Começa a surgir um outro grupo vegetal. E esse grupo vegetal terá sua estrutura reprodutora agora atraente. O inseto não se mete no meio das escamas, das folhinhas ásperas e pontiagudas de uma pinha, mas o inseto se mete nas pétalas delicadas de uma flor. Flor que tem colorido que chama a atenção. E chama a atenção para quê? Chama a atenção para o pólen que ela produz e é nutritivo, chama a atenção para o néctar açucarado que ela produz, que é nutritivo. Os insetos vêm até as flores e se lambuzam no pólen. Parte desse pólen eles comem, parte desse pólen vai preso no corpo deles. Não é mais um pólen seco como o das gimnospermas, é um pólen úmido, grudento, que agora vai ser levado de flor a flor pelo corpo do inseto ou pelo corpo da ave. E quando eles se metem nas flores, eles vão encontrar no interior dela o aparelho reprodutor feminino e vão deixar o pólen no aparelho reprodutor feminino e agora vão promover a fecundação. Estas flores das plantas que nós estamos vendo aqui, em geral são hermafroditas, enquanto as pinhas dos pinheiros têm sexos separados. Estas flores são hermafroditas. E sendo hermafroditas, há muito risco destas plantas promoverem autofecundação. É impossível evitar que isso aconteça, mas elas conseguem às vezes evitar, fazendo com que o elemento feminino tenha um tamanho distinto do masculino, dificultando que haja autofecundação, mas elas não conseguem impedir, porque o inseto que vier até esta flor pode sair voando e pousar numa outra flor da mesma planta. Mas há também a possibilidade dele pousar em flores de outras plantas da mesma espécie, promovendo a reprodução cruzada. Então as flores hermafroditas, se por um lado elas viabilizam que aquela planta se autofecunde, o que não é muito interessante, possibilitam também que esta planta seja fecundada, leve o seu pólen para outra planta e o pólen de outra venha para cá ter uma reprodução cruzada. Há, portanto, uma parceria formando-se aqui. Em vez de ter apenas o vento levando o pólen, agora tem os seres vivos levando o pólen. Como os seres vivos levam esse pólen com muita eficiência de uma flor até outra, e é óbvio, só vai haver a fecundação se for da planta de uma espécie para outra da mesma espécie, certo? De outra espécie não.
Mas como eu tenho um ser vivo fazendo esse serviço, a fecundação é muito mais garantida e a produção de sementes vai ser mais eficiente. Só que nas flores eu terei uma estrutura feminina que não há nas gimnospermas. E essa estrutura feminina não só abrigará a semente, como formará em volta da semente o fruto. Nós estamos falando de plantas que aumentaram a sua eficiência reprodutiva e, além disso, ganharam um fruto. Esse grupo vegetal é tão eficiente na conquista do meio terrestre quanto as gimnospermas. Conquistou o meio terrestre, assim como as gimnospermas. Da mesma forma que os répteis conquistaram o meio terrestre, mas as aves também conquistaram e os mamíferos também conquistaram. Então são dois grupos com sucesso mais ou menos equivalente. A vantagem das angiospermas é a seguinte: a polinização é mais eficiente, apesar de muitas angiospermas terem inflorescências, como essa aqui dos capins, gramas, das gramíneas, onde não há um elemento atrator, nem é tão vistosa essa inflorescência, nem tem perfume, se bem que nem toda angiosperma tem perfume. E, portanto, esta estrutura aqui reprodutora é uma inflorescência, ela é polinizada pelo vento. Agora, quando a flor é atraente, e a diferença de flor para inflorescência é uma flor, um conjunto de flores em inflorescência. Tá? Então aqui eu vou ter um conjunto de peças, uma inflorescênciazinha, aqui uma flor mesmo. Uma flor, outra flor. Então aqui, no caso das flores, quando elas são atraentes, porque elas têm colorido, têm perfume, elas atraem o inseto para o alimento que elas oferecem. E este inseto faz uma reprodução mais garantida. A eficiência reprodutiva aumenta sem ter que produzir tanto pólen. Agora, as plantas polinizadas pelo vento têm que produzir muito pólen. E após a fecundação, vai se formar um fruto, que nem sempre se forma, mas haverá a produção de frutos. Quando não houver produção de frutos, a reprodução dessa planta vai ser por propagação vegetativa, simplesmente vai ramificando. Bananeiras, por exemplo, até tem frutos, mas não tem semente. Então a banana ela vai reproduzindo porque o seu caule, que é subterrâneo, vai ramificando no subsolo e gerando conjuntos de folhas. Quando você vê uma bananeira, na realidade você não está vendo o caule dela, você está vendo as folhas dela. O caule é subterrâneo, você não vê. Esse caule vai ramificando no subsolo, emergindo as folhas que vão produzir o fruto sem sementes. Apesar de haver bananas que produzem sementes, tá? Mas a grande maioria, principalmente os que você come, não tem semente dentro. Aqui eu terei uma estrutura feminina que vai originar a semente. Essa estrutura só entrarei em detalhes quando formos falar de reprodução vegetal. Mas a estrutura feminina vai lembrar uma garrafinha. E a base dessa garrafinha vai abrigar no seu interior o embrião que vai formar a semente. E em volta dele, essa barriga da garrafinha vai formar o fruto. No caso das gimnospermas não existe essa estrutura, então ela não forma fruto. Nas angiospermas existe o elemento feminino da flor chamado pistilo, e na base do pistilo uma estrutura que formará tanto a semente quanto o fruto. Semente por dentro, fruto por fora. Tá? Então as angiospermas elas têm um sucesso absurdo devido à formação do fruto. E por que haveria sucesso na formação do fruto? Bom, pense num fruto. Pense numa laranja. Quando você come uma laranja, você descasca e come a laranja. Quando você chupa uma laranja, as sementes vêm para a tua boca. Se você mastigar sementes, vai sentir um gosto absurdamente ruim. O que você faz quando sente aquele gosto amargo de uma semente na boca, como a da laranja? Você cospe. E o que acontece com aquela sementinha? É jogada longe. Então você pegou uma fruta, saiu comendo pelo caminho e cuspiu a semente longe da planta-mãe. Esta semente vai germinar e crescer sem competir com a própria mãe. Ela vai competir com plantas de outras espécies, mas não com a própria mãe. Portanto, essas plantas vão espalhar com muita eficiência pelo planeta. Como é que as gimnospermas espalham? Quando a semente cai e é leve, ela cai girando e o vento dispersa. Ou quando algum animal pega a semente para comer e acaba não comendo, e essa semente perdida, abandonada, ou que caiu até no chão e rolou, germina formando uma outra planta. No caso das angiospermas, o animal pega o fruto para se alimentar dele e, se alimentando do fruto, cospe a semente. Nem todo animal leva a semente embora. Um abacateiro, por exemplo, o fruto é muito pesado, a semente é grande, o animal não leva embora, mas esse fruto é meio arredondado, meio ovalado, ele cai no chão e sai rolando.
Vão as aves comer o fruto, mas vão deixar a semente, que aparentemente não é muito interessante. Eu não vejo animais comendo as sementes do meu abacate. Mas ele cai e sai rolando. Outros frutos são interessantes. Esse daqui é um fruto seco. Ele tem um formato estranho, ele é meio um formato de saca-rolha, um formato helicoidal. Ele cai girando. E se tudo der certo, ele é levado para longe, mas ele é muito pesado. Não é muito eficiente a sua distribuição. Outros frutos são interessantes, apesar de ser seco. Este fruto é interessante porque ele tem uma dispersão de suas sementes diferenciada. Este fruto, ele começa fechado, depois ele se abre e ao se abrir, ele libera as suas sementes, que são leves, e o vento vai dispersando. No meio de uma floresta, não há tanto vento, então essas sementes não irão muito longe, mas se essa árvore estiver crescendo na borda da floresta, suas sementes poderão ser levadas a uma grande distância. Está certo? Então são sementes aladas. O vento leva embora. Outras sementes aladas têm outro tipo de queda. Elas caem girando, como se fosse uma hélice. Algumas gimnospermas produzem sementes parecidas com essa. A semente cai girando e dá tempo do vento levar embora. Outras plantas têm frutos estranhos. Como isso daqui permite a dispersão da semente, não sei. Mas o fato é que essa planta teve sucesso. Muitas vezes esse fruto seco cai no chão, mas no seu interior, às vezes a semente pode ter alguma baba nutritiva, cheia de açúcar em volta. Tem um cheiro relativamente doce, pode ser que tenha alguma baba açucarada. Alguns animaizinhos no chão pegam as sementes e vão embora. Como algumas das sementes são duras, não necessariamente o animal que comeu a semente digere esta semente. Às vezes ele se alimenta da polpa que existe em volta dela e defeca a semente. As cotias, que são pequenos roedores, são reconhecidos hoje como grandes dispersores de sementes, porque elas vão colhendo sementes, vão se alimentando e ao andar vão defecando no meio do caminho. Então existe uma vantagem das angiospermas em relação às gimnospermas. A gimnosperma te oferece a semente. Quando você come a semente, você mata o embrião. Agora, quando você pega uma angiosperma e come o fruto, você libera a semente. Então você come o fruto, mas não a semente. Essa semente é redondinha, provavelmente ela dispersa, caindo no chão e sai rolando. Então come-se o fruto, mas não se come a semente. Ah, mas quando eu como feijão, eu como a semente, então eu estou matando o embrião. Que vantagem evolutiva tem o feijoeiro de me oferecer uma semente nutritiva? Bom, aparentemente nenhuma, mas não é fácil cozinhar feijão. O homem teve que desenvolver tecnologia para isso. Ele tem cérebro. Ele come o feijão, mas ele aprendeu também não só o cozimento do feijão, mas ele aprendeu que no feijão há nutrientes e que se essa semente for plantada, cresce um novo feijoeiro que vai oferecer mais. Então o homem aprendeu a desenvolver a agricultura. O homem come a semente, mas nem todas elas. Uma parte dessas sementes ele guarda para plantar. Então o homem desenvolveu a agricultura quando ele percebeu que a semente era o local onde havia o embrião que ia formar a outra planta. A maioria dos animais, na realidade, nenhum percebeu isso. Eles comem as sementes, comendo sementes. O homem percebeu que a semente equivale a um ovo e dentro dela tem um embrião. Ele entendeu que aquela semente, se fosse plantada, geraria outras no futuro. E aí ele começou a dominar a agricultura. E ao dominar a agricultura, o homem começou a se tornar sedentário e não mais nômade. Ele não precisa mais correr atrás do alimento, caçando, ou indo atrás das plantas, pegando-as na época que elas estão frutificando. Ele agora sabe como plantar sementes e ter frutos no momento certo. Ele começa a entender as estações do ano. Aliás, entramos no outono. E os antigos já tinham observatórios astronômicos que podiam avaliar as épocas do ano, não é isso? Então esse ser, esse animal com cérebro, aprendeu a desenvolver tecnologia, aprendeu a trabalhar a agricultura. Com a agricultura o homem sedentarizou-se, de nômade tornou-se sedentário, surgiram os primeiros vilarejos, as cidades, né, os países, as nações, por assim dizer, dominando a agricultura. Não existe cidade sem um abastecimento alimentar, e o alimento que nós consumimos com maior abundância são as angiospermas. E qual é o grande lanço, então, evolutivo das angiospermas em relação às gimnospermas? O surgimento de um fruto. Comendo o fruto, você libera a semente.
o homem aprendeu que certas sementes, quando plantadas, poderiam gerar aqueles frutos e sementes que ele comia. Ele desenvolveu a agricultura. Está certo? Então, vocês não vivem sem os vegetais. Não é só o vegetariano, o vegano, ninguém vive sem os vegetais. Porque você come vegetais, ou come os animais que comeram os vegetais. Pense na cadeia alimentar. E as angiospermas são, dos vegetais, a nossa principal fonte alimentar. Se você pensar nos organismos oceânicos, a maior fonte alimentar é o plâncton, ou seja, eles são abastecidos pelo reino protista. Os animais terrestres são abastecidos basicamente pelas angiospermas. Nossa fonte de alimento, portanto, é o reino plante, as angiospermas. Os oceanos, nós temos então o reino protista oferecendo fitoplâncton. No ambiente terrestre, nós temos principalmente as angiospermas, né, dentro do reino plante. Você come o que de angiospermas? Então pense agora na sua refeição. O que existe de vegetal no seu prato? Arroz, feijão, esse daí é o mais comum na dieta do brasileiro que come, né, obviamente. Mas além disso você pode ter batata, você pode encontrar alface, tomate. De repente você tem uma dieta vegetal mais abrangente, que alguns são muito limitados e não gostam de vegetais. E você pode ter o que mais? Mandioca, você pode ter berinjela, abobrinha, chuchu. Dentre as frutas, laranja, você pode ter manga, maracujá. Tudo isso que você come no seu dia a dia é angiosperma. Abra a janela da sua casa, né? Você está em quarentena, não pode sair de casa, mas abra a janela e olhe para fora. A planta que você conseguir enxergar, provavelmente, muito provavelmente, será uma angiosperma, a menos que você olhe e veja que realmente é um pinheiro ou uma samambaia. É muito provável que o que você esteja vendo seja uma angiosperma. Atrás de mim eu tenho uma enorme, um abacateiro. Então a maior parte dos vegetais que você vê é angiosperma. Olhe para a Mata Atlântica, é quase tudo angiosperma. Olhe para a floresta amazônica, é quase tudo angiosperma. Também tem musgos crescendo nas cascas das árvores, também tem pteridófitas como samambaias, mas o predomínio é de angiospermas. Se você for para a região do Paraná, e mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, Campos do Jordão, e olhar para a floresta, vão surgir muitas gimnospermas. O tal do pinheiro do Paraná, a araucária. Hoje existe um número cada vez maior porque elas são protegidas por lei. Do contrário, não houvesse essa proteção, teriam sido eliminadas. A madeira dela é muito boa, é muito útil para fazer casas e outras coisas, ou mesmo para fazer lenha. Então elas foram muito destruídas no passado, tanto que a mata de araucária praticamente desapareceu. Mas as araucárias não se limitam a uma região, elas estão dispersas na Mata Atlântica. Então a mata de araucária, na realidade, é uma mata atlântica com uma grande quantidade de araucárias. E elas estão localizadas mais no trecho sul do país. Sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tinha uma mancha muito grande na Argentina, por exemplo. Com o tempo ela foi sendo eliminada pela qualidade da sua madeira. Hoje, no Brasil, o pinheiro do Paraná, ele é protegido por lei. Aqui no meu bairro existem uns 5 ou 6 que eu já vi e eles estão lá nas casas. Às vezes um ou outro começa a morrer. Eu não sei se eles morreram ou se eles foram mortos. Às vezes colocam veneno para que eles morram, para que depois possam remover a árvore. Tá? Mas elas são protegidas por lei. Se descobrirem que aquela árvore foi morta colocando veneno, a pessoa vai pagar uma multa absurdamente gigantesca. Portanto, se alguém te perguntar, você come gimnospermas? Tua resposta é provavelmente não. Mas, na época das festas juninas, nos meses de junho, julho, agosto, talvez você coma pinhão. E se você estiver comendo pinhão, você está se alimentando de uma gimnosperma. Samambaias nós não comemos, então as pteridófitas não estão na nossa dieta. Musgos nós não comemos, então musgos não estão na nossa dieta. Então a nossa dieta é basicamente de angiospermas. Se você for a um restaurante japonês, estará comendo algas, aquelas que enrolam o arroz, né, formando o tal do sushi, né, os diversos tipos de sushi. Então você estará comendo algas. Não é muito comum e nem era comum no Brasil no passado, hoje em dia é mais comum.
Então nossa dieta é basicamente de angiospermas. Graças a angiospermas surgiram as cidades. Graças ao domínio da agricultura surgiram as cidades. Graças às angiospermas você mora em cidades ou vive, né, de alguém que está no campo abastecendo as cidades. As angiospermas são, portanto, o nosso principal alimento. Um vegetariano basicamente se alimenta quase que exclusivamente de angiospermas. Está certo? Então aí você entende a importância desse grupo vegetal. Então, fazendo uma finalização, as algas unicelulares originam algas pluricelulares. Dentre as algas pluricelulares começa a surgir um grupo já com tecidos organizados, nascem as briófitas. Dentre as briófitas começa a surgir um grupo com tecidos de condução e sustentação que deriva para as pteridófitas. Dentre o grupo das pteridófitas, um grupo começa a desenvolver polinização e semente, surgem as gimnospermas. Dentre esse ramo surge um que produz agora frutos e nascem as angiospermas. Uma sequência evolutiva mais ou menos linear, não tão linear assim, mas para o ensino médio mais ou menos linear. Esse avanço evolutivo leva ao surgimento dos 4 grandes grupos vegetais terrestres que nós conhecemos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.